Bom, gente, eu gostaria de conversar com vocês nesse vídeo. Primeiramente, dizer, por que a supervisão foi mudada de hoje para a semana que vem, a supervisão ao vivo, Primeiro porque eu acredito que essa forma que eu vou fazer vai também suscitar os assuntos necessários a gente conversar, que conversaria no ao vivo. Não vai faltar o assunto necessário, que é o assunto do que nós estamos vivendo atualmente, o que fazer na orientação profissional, e o tema proposto, que é o mundo e o mercado de trabalho, como é que vai ficar a partir dessa situação que nós estamos vivendo. E eu vou comentar rapidamente o vídeo da professora Kátia Neiva. Nós vamos falar também, não vou me estender muito, porque nós vamos falar também no momento próximo, na semana que vem, com o nosso encontro ao vivo, na chamada ao vivo, mas o que eu gostaria também de falar num segundo vídeo é de propostas interventivas, o que a gente pode fazer. Eu vou devagar aqui com vocês algumas propostas com base na teoria desenvolvimentista. Inclusive peguei 3 livros aqui do Donald Super e do Pelletier, mais o Born, não sei se é assim que fala o nome dele. São autores que são importantes e são clássicos da orientação profissional. Também o livro do Compêndio de Orientação Profissional volume 1 e volume 2, para a gente pensar o que pode ser feito em relação à orientação profissional de carreira no cenário atual. Então vejam só, que nesse vídeo nessa videoaula, nós possamos pensar o que tinha, o que tem e o que pode ter. Nós viemos falando nas últimas 3 ou 4 supervisões desse assunto já. Então, não é um assunto novo a gente falar sobre o que a professora Kátia Neiva já veio falando pra gente no vídeo dela, no vídeo dela que ela fez junto com a editora Vetor. Então é o seguinte, ela traz lá como apontamentos do impacto da Covid-19 que surge o teletrabalho, a desaceleração econômica, uma paralisação em vários setores, demissões em massa, uma redução na jornada de trabalho, que isso tudo vira, ela faz até um desenhozinho, pra gente entender, isso vira quase que uma bola de neve. Uma coisa vai levando a outra. E aí, tudo isso a gente já veio conversando, vocês têm em mente isso, então tudo isso nós podemos não nos determos muito nesse ponto. Mas o que fica o que você, como estudante de psicologia, pode pensar para o futuro. E aí ela mostra um quadrinho no futuro próximo, que é o terceiro cenário lá que ela mostra. O que a gente precisa entender? Que vai existir provavelmente uma recessão mundial, de muita instabilidade no trabalho, muitas empresas que não vão sobreviver. Então às vezes você pode ter por perto logo uma pessoa que vai ser demitida do trabalho, que não vai conseguir sobreviver, uma alta taxa de desemprego, então, e também o subemprego, pessoa que tem que sobreviver de coisas com muita dificuldade, então vendendo a sua força de trabalho a preços baixíssimos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que vendo o meu trabalho para uma universidade que mantém o meu emprego e que ela consegue me manter, mas existem pessoas que não vão conseguir fazer isso. Outras empresas de menor porte não conseguem. Eu também ofereço os meus serviços autônomos como orientador profissional, isso diminui. Ofereço os meus serviços autônomos como vendedor de cursos online, isso diminui drasticamente. A gente vê pessoas oferecendo os seus cursos, os seus trabalhos manuais, os seus artesanatos a um custo baixíssimo, a um valor baixíssimo, e o custo permanece às vezes até mais alto. Por exemplo, os artesanatos para serem feitos, eles são caros. Coisas que usam tecido para fazer hoje estão extremamente caras para serem feitas, e a pessoa tem que vender mais barato porque quem está comprando tem que comprar mais barato porque não tem dinheiro para pagar. Então isso tudo vai virando uma bola de neve. Então vai virando um subtrabalho, um subemprego, uma dificuldade muito maior na atividade de trabalho da pessoa. Ela fala também de uma maior flexibilização na relação do trabalho. Isso já vinha acontecendo nos cenários anteriores, como ela já aponta. Isso vinha acontecendo, por exemplo, a carteira de trabalho verde e amarela, essas coisas todas já vinham acontecendo.
uma flexibilização maior. Só que agora isso vai ganhar uma certa força. Por isso, a carga horária, trabalho, os regimes de trabalho, isso tudo vai mudar. Essas coisas vão mudar e a gente, querendo ou não, nós teremos que aprender a conviver pelo menos pelos próximos anos com isso. Se vai voltar, se o mercado vai se reaquecer, a gente não sabe ainda quando e como isso vai acontecer, tudo bem? Então, ela também aponta uma predominância do trabalho à distância, que é isso que nós estamos fazendo agora. Não só um trabalho como emprego, mas também um trabalho vital. Trabalho vital como estudos, por exemplo, que vocês fazem de estudos. Apesar de muitos de nós reclamarmos da atividade de estudos à distância, os nossos estudos eles são vitais para nós, é uma atividade vital. O meu trabalho ele é vital para mim. O que significa isso? Ele me dá vida, ele me dá ânimo para viver. Sem o trabalho, eu sou um pouco menos do que eu sou. Eu sou um pouco menos do que eu posso ser. Sem a minha atividade de estudos, eu sou um pouco menos do que eu seria. Eu seria um pouco menos do que eu sou hoje. Então, é vital, ele faz parte de mim. Então, a predominância desse trabalho à distância, ele faz com que a gente perca um pouco da relação de carinho, de amor, de afeto que nós temos pela atividade de trabalho, de estudos. Vejam, quando eu sempre falo e vou repetir, quando nós vamos para um local de trabalho, apesar de a gente não gostar muitas vezes de ir para esse local de trabalho, é lá que às vezes a gente se sente bem trabalhando. Então, o mundo do trabalho à distância, o trabalho à distância, ele vai ter que ser ressignificado por nós. O estudo à distância vai ter que ser ressignificado. Vai voltar tudo ao normal? Ao normal não. Isso a gente já tem que entender. Mas vai voltar aos poucos. Aulas vão voltar ao normal. Vocês vão voltar a ter aula, estágio normal, talvez, não sei se tudo no próximo semestre, mas aos poucos sim. Mas nós precisamos entender que o tal do home office, o teletrabalho, que é o trabalho que você faz à distância, mas como se você estivesse no seu local de trabalho, o seu local de trabalho vai passar a ser a sua casa, ele vai crescer. Por quê? Porque ele tem menos gasto, porque ele tem menos estrutura. Quem vai ter que investir nesse trabalho vai ser o próprio trabalhador e assim por diante. Um aumento de trabalho por projeto, né, que ela cita, conquistas pontuais e tudo mais. Isso é muito importante. O que é trabalho por projeto? Eu não vou trabalhar com uma carreira, eu vou trabalhar com um projeto. Eu pego um ou vários projetos ao mesmo tempo e eu entrego esses resultados para a pessoa, eu entrego esses resultados para a empresa que me contratou. É assim, não tem o trabalhador autônomo que entrega uma proposta numa escola, uma proposta numa clínica, uma proposta numa instituição. É mais ou menos por esse caminho, só que agora de maneira mais em casa, home office, entregando projetos mais pontuais e com um pouco mais de dificuldade em colocar preço, em colocar valor, porque as pessoas vão diminuir muito. Ontem, por exemplo, eu fui na universidade e eu parei para olhar a nossa estrutura que nós temos. Uma estrutura linda, uma estrutura que parece um quadro quando você chega e olha aquela estrutura da UniOeste, que é linda. Então, vejam, quando você para olhar toda uma estrutura, não só de universidades, mas estruturas de empresas, estruturas de instituições, estruturas de órgãos públicos, será que essas estruturas vão ser construídas a longo prazo, daqui para frente? Será que um investidor, um empresário, uma pessoa física vai construir para a sua empresa, para o seu ramo de trabalho, um negócio desse tamanho? Então, veja, ou vai investir em atividade ou em um ramo um pouco mais ligado à tecnologia, vai investir em computação, vai investir em sistemas de informação. Então, ficam essas interrogações. Será que vai permanecer o mundo do jeito que estava antes ou vai mudar? A minha opinião, a minha visão é de que vai mudar. Eu acredito que em vez de investir tanto em estrutura material, vai ser em estrutura de sistema mesmo, de tecnologia. Porque a estrutura física aluga-se, compra depois muito mais facilmente do que as tecnologias. Vai investir em pessoas que sabem utilizar as tecnologias. Então, outro ponto que ela fala é na mudança no valor atribuído a alguns campos profissionais, como por exemplo saúde, educação, pesquisa e alguns serviços básicos. Isso a gente já está vendo
muito pontualmente nas áreas de enfermagem, área da própria medicina. Na saúde mental nós temos que ainda galgar o nosso espaço, mas já tem crescido bastante. Então nós precisamos mostrar a nossa força, mostrar o nosso valor, e é isso que nós vamos conversar possivelmente na nossa próxima supervisão. No momento atual, o que nós podemos fazer para ajudar as pessoas com as habilidades futuras? Quais são as nossas propostas de intervenção? Quais são as nossas possíveis atividades de intervenção online, à distância, que vão ajudar as pessoas a se prepararem para o mundo que está por vir? Então ela vai falar também que alguns setores podem ser impulsionados, como por exemplo do TI, o terceiro setor e a educação, que a gente já acabou de falar, um aumento do trabalho informal, que a gente também falou e eu vou retomar um pouquinho agora, e uma remuneração variável e instável. Vejam, você passa o seu Instagram, o seu Facebook, o LinkedIn ou outra rede social, você vê anúncios toda hora de curso, de atendimento, de mentoria online, de e-books e etc. Não vê? Vê artesanatos, vê gente vendendo livros, agenda, planner e várias coisas. Isso vai aumentar cada vez mais. Ela deu até o exemplo do livrinho e tudo mais. Isso vai aumentar porque vai ser uma forma das pessoas trocarem. Eu vendo o meu livrinho para você, você vende a sua mentoria para mim, eu vendo o meu material para outra pessoa compra de mim e eu compro da outra pessoa, e isso vai se tornar uma forma nova de você fazer a economia em menor grau girar. Eu acredito que isso provavelmente uma tendência aí a longo prazo, como esse terceiro cenário que ela apontou. Depois, mais adiante, ela vai falando do redimensionamento, reestruturação da carreira, né? Nós precisamos repensar essa carreira linear, que não vai ser mais uma carreira tão linear, uma carreira com muitas mudanças, o redirecionamento nas áreas da vida. Nossa vida vai ter... nós temos que pensar quais são os valores atribuídos à nossa própria vida e à nossa própria carreira. Hoje de manhã eu dei aula de aconselhamento psicológico e orientação profissional na abordagem desenvolvimentista. Para a abordagem desenvolvimentista, a nossa carreira se desenvolve ao mesmo tempo que se desenvolve a nossa vida. E elas se influenciam mutuamente, a carreira e a vida. Como é que a sua vida e sua carreira estão ou estavam até o momento que veio a Covid-19? Como é que ela está e como é que ela estará no futuro próximo? Então, essas questões serão repensadas. Muitas pessoas estão nesse momento, é o que a gente veio falando lá no artigo da reorientação em período de crise, estão repensando as suas carreiras. Porque, por exemplo, pessoas que estavam trabalhando como autônomas e hoje não têm condição de sobrevivência, estão possivelmente pensando em como trabalhar para não passar mais por uma situação dessa. Por quê? Porque enquanto não estivermos seguros com remédios e vacinas que garantam a saúde, nós não teremos segurança. E aí entra no conceito de autoeficácia. Não teremos autoeficácia para continuar a vida do jeito que a vida era, ou então pelo menos parecida com a vida que era. Algumas competências serão fundamentais. Ela fala habilidades digitais, adaptabilidade, flexibilidade, criatividade, proatividade e resiliência, coisas que a gente já veio falando desde as nossas primeiras supervisões quando começou. Necessidades, possibilidade de identificar e impulsionar novos interesses, competências que vão além da carreira escolhida. Também possibilidades de busca de novas oportunidades profissionais. E aí ela vai finalizando esse ponto do terceiro cenário e fala de como nós podemos lidar especificamente com a nossa carreira. Primeiro, cultivar a networking. O que é isso, gente? Um exemplo vivo de networking. Eu só tô onde eu tô porque eu fiz boas networkings. Eu mostrei bem o meu trabalho para boas pessoas que me indicaram para eu entrar no Oeste, para eu entrar onde eu faço os meus trabalhos atualmente como autônomo, para oferecer os meus projetos. Então a gente precisa mostrar os nossos trabalhos, e não é mostrar com interesse, eu sou interessado nessa... Não, é fazer o nosso melhor para que a gente possa ser visto. Então vejam, network já era importante, mais do que nunca será importante agora no futuro. Por quê?
Porque muitas pessoas se desempregaram agora, estão desempregadas. Vão surgir necessidades de reemprego logo logo. Então quem será a pessoa contratada? Será a pessoa com bom relacionamento e com boa competência. Essas duas coisas vão fazer as pessoas conseguirem as vagas de quem perdeu. Quem perdeu, infelizmente, vai ter que se reciclar, que é o próximo ponto que ela fala. E aí, é nosso momento, é o seu momento de se reciclar, e não só se reciclar, mas de se formar para ocupar o seu espaço de boa pessoa formada, de pessoa com capacidade de ocupar esse espaço de psicóloga, de profissional, com capacidade de trabalhar e de ocupar o cargo nesse momento de flexibilização, de networking, de trabalho em casa, de teletrabalho, tudo isso que as pessoas ainda não estavam acostumadas e que a gente pode assumir esse posto e se acostumar com esse tipo de trabalho. Não se acostumar, mas se adaptar com esse tipo de trabalho. Fazer uma avaliação da carreira profissional. Você já parou para pensar como é que você imaginava a sua carreira até agora? Como é que você imagina a sua carreira? Imaginação, ela pode ser uma imaginação passiva e uma imaginação ativa. Ativamente, o que você pode fazer pela sua carreira? O que você pode fazer no rumo da tua carreira daqui para frente? Você é capaz de hoje pensar como é que vai estar sua carreira daqui a algum tempo? Se você consegue hoje imaginar, isso já é um ponto super mega positivo. Por quê? Porque eu estou, por exemplo, ajudando algumas pessoas que travaram no processo de pensar a carreira. E não é para travar, é para relaxar um pouquinho. Eu sempre tenho falado, seja nas minhas redes sociais, ou nas minhas aulas, ou nos meus atendimentos, ou nos meus cursos, que olha, é momento de dar uma respirada, repensar a situação, porque quanto mais tempo a gente fica parado, mais a vida passa e a gente fica para trás. Então, relaxa um pouquinho, com consciência, para não parar para por querer, para não parar sem querer, para refletir, para depois você dar os seus próximos passos, porque precisa fazer uma avaliação da carreira. Identificar novos interesses e habilidades. Então, quais interesses e habilidades você tem hoje e dá para desenvolver que você não pensava há 1 mês, 2, 3 meses atrás? Então eu não pensava em dar aula por computador, mas agora eu tenho que pensar. Não pensava em gravar vídeo para vocês, pensava em sentar na salinha de supervisão, mas agora eu estou tendo que fazer isso. Então agora eu aprendi a lidar com isso, aprendi a lidar com a situação. Eu já gravava os meus vídeos, mas não desse tipo. Então agora eu tenho que readaptar, eu tenho que aprender. Estou me interessando por novas atividades que antes eu não tinha interesse. Identificar e, se possível, testar novas oportunidades profissionais. O que tem pela frente que eu não estava olhando? Existe um horizonte tão grande no digital, no mundo digital, que a gente não estava vendo. E usar o know-how para realizar alguma ação comunitária. A ação comunitária é muito importante. Então nós precisamos, o que eu sei, o que dá para eu fazer pela comunidade, que isso me levante também nesse aspecto. Então, gente, são pontos aí extremamente importantes que a autora trouxe. A Kátia Neiva, ela é muito importante, ela é criadora do teste EMAP e que vale a pena a gente parar um pouquinho para refletir. Uma dica para vocês: pensem um pouquinho sobre o que vocês podem fazer a partir de agora para ajudar as pessoas. Se hoje eu tenho no meu grupo de supervisão mais ou menos 18, 19 pessoas. Se cada um de vocês fizer uma boa ação, pensando na carreira do próximo, na saúde mental do próximo, nós teremos pelo menos aí, se você conseguir atingir 3, 4 pessoas, nós teremos pelo menos umas 60 pessoas ajudadas ou mais com a nossa ação. Na sua rede social particular, se você conseguir ajudar uma pessoa, que é o que ela fala, a última proposição que ela faz aí, né? Usar o seu know-how para realizar alguma ação comunitária. Se você, com o seu conhecimento adquirido em orientação profissional até hoje, do semestre passado até agora, conseguir realizar uma atividade, uma proposta, colocar no seu Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube, se você tiver, no seu WhatsApp, ou para uma pessoa próxima, ajudar essa pessoa a pensar na carreira como era e como vai ser,
você já estará fazendo um bem imenso para o nosso país e, quiçá, para a humanidade. Então vejam só, faça o que de melhor você tiver em relação à escolha profissional das pessoas e o desenvolvimento da carreira das pessoas, porque isso vai ser importante. Já era, mas vai ser cada vez mais daqui para frente. Ok? Um grande abraço e até a próxima.